Ou seja, e falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai. E aí a gente tem que entender, aí os sábios perguntam, mas por que está falando aqui que falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai? E em sequência descreve aí a entrega do mandamento da Shemitah, né? Porque todos os mandamentos, né, foram entregues no Sinai. Por acaso, tem algum mandamento que não foi entregue no Monte Sinai? Então, por que para a entrega deste mandamento está ressaltando que foi no Monte Sinai? Porque aqui tem uma revelação maravilhosa, eu quero até ler o comentário. E aí diz o seguinte, né, o comentário aqui do verso 2. Deixa eu ler aqui o texto para contextualizar vocês. E falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando vierdes à terra que vos dou, descansará a terra, descanso em nome do Eterno. 6 anos comerás teu campo, e 6 anos podarás tua vinha, e recolherás o seu produto. E no 7º ano, sábado de descanso será para a terra. Sábado em nome do Eterno. Teu campo não comerás, e tua vinha não podarás. O que nascer por si mesmo, depois da ceifa, não cegarás. E as uvas separadas para ti, da tua vinha, não colherás. Ano de descanso será para a terra. E olha esse verso. E serão os produtos do descanso da terra livres para comer, para vós e para todos, igualmente, para ti, para teu servo, para tua serva, para teu empregado e para o estrangeiro que habita contigo. Então, por que, aí os sábios, né, perguntam, por que exatamente para este mandamento a Torá precisa dizer que o Eterno falou a Moshe no Monte Sinai, se já é sabido que todos os mandamentos foram entregues no Monte Sinai? Por que está frisando o Monte Sinai aqui? Para que a gente entenda que todos os mandamentos provêm do Eterno. E aí tem um comentário muito, muito interessante, que ele pega a palavra Sinai e ele une, né, ele faz uma junção com a mesma raiz da palavra Siné, que significa ódio. Então, a palavra Sinai, né, literalmente significa espinhoso, né, porque era uma montanha composta de pedras pontiagudas, né, um monte espinhoso. Por causa da grande quantidade de sarças espinhosas que tinha no monte e tal, as pedras pontiagudas, então o monte ele tinha esse aspecto de um monte espinhoso. Mas dentro da semântica, né, dentro da raiz da palavra Sinai, também se encontra a palavra Siné, que significa ódio. Então o Monte Sinai pode também ser interpretado como um monte do ódio. O ódio não é uma coisa espinhosa também? O ódio não é uma coisa grande, não é uma coisa... Mas espera aí, o ódio é negativo. O ódio é uma coisa negativa. Então, como que eu posso chamar o Monte Sinai, que é um monte sagrado, onde a Torá foi entregue ao povo de Hashem, como que eu posso chamar isso de montanha de ódio? Se o que foi revelado nessa montanha é o amor. Não sou contraditório? Não, deveria se chamar montanha do amor. Mas por que montanha do ódio? E aí os cabalistas, eles entram com uma revelação maravilhosa. Por quê? Porque Moshe, ele teve que, sempre que ele subia ao Monte Sinai, ele tinha que escalar, ele tinha que subir, ele tinha que se esforçar para chegar até o topo do monte. E lá no topo é que ele tinha esse contato com o Eterno. É lá no topo que ele recebeu a Torá. E o que os cabalistas ensinam aqui? Fazendo essa ligação da palavra Sinai com a palavra Siné, que significa ódio. Para nós conseguirmos nos elevar a ponto de receber a Torá ser implantada no nosso coração, nós precisamos escalar a montanha do ódio. Nós precisamos escalar, subir, superar o ódio,
superar toda essa montanha de negatividade que a gente foi acumulando durante toda a nossa vida, superar as frustrações, as decepções, todas as angústias que a gente passou, essa raiz de ódio que fica aqui dentro, pessoas que nos enganaram, que nos maltrataram, que nos frustraram, enfim, fica esse ressentimento, essas coisas negativas ficam dentro da gente. E a gente não percebe, mas elas vão ganhando proporções gigantescas. Gigantescas. Então, aonde está a Torá? Como é que eu encontro a Torá? Quando eu supero tudo isso. Quando eu escalo a montanha do ódio. E quando eu pegar toda essa negatividade que tem dentro de mim, superar isso, subir por isso, ao invés de usar essas coisas como um peso sobre mim, eu uso como uma montanha onde eu devo escalar. Aquele que escala a montanha, ele continua sendo menor do que a montanha, mas ele se torna mais alto. Ou seja, de certa forma, ele fica maior do que a própria montanha, porque ele está acima da montanha. Então, quando é que vamos realmente compreender a Torá? Receber a Torá dentro do nosso interior, quando superarmos o ódio, quando formos maiores do que toda a negatividade que nos envolve. Todo ressentimento, toda angústia, toda mágoa, tudo que há de ruim, tudo que há de negativo, quando eu for maior do que tudo isso, quando eu for capaz de perdoar uma pessoa que cometeu um crime contra mim, quando eu for capaz de relevar uma ofensa, quando eu for capaz de me controlar a ponto de não pagar o mal com o mal, tá entendendo? Quando eu realmente superar a minha Yetzer Hará, quando eu vencê-la, não é quando eu matá-la, ninguém vai matar a Yetzer Hará, tá entendendo? Mas quando eu domá-la, quando eu refiná-la e usar toda essa minha carga negativa como um combustível para a minha elevação. E é lá no alto da montanha do ódio em que eu vou realmente compreender a grandeza do amor de Hashem. É ali que eu vou receber a Torá, superando toda essa negatividade. E aí o texto continua falando sobre a lei de Shemitah, né? E aí o que é a lei de Shemitah? O ano sabático. Então, por 6 anos, eles tinham que trabalhar, produzir, semear, e aquilo que você produz é para o teu sustento, ninguém tira o teu direito sobre aquilo que é teu. Mas aí vem o 7º ano. O 7º ano é o ano sabático, o ano de Shemitah. Nesse ano, tudo é de todos. Você não produz, você não planta, você não colhe. E aquilo que a terra produzir é para todos. É para o pobre, é para a viúva, é para o estrangeiro, é para você, é para o seu empregado, é para os animais do campo, é para todos os seres vivos. Você não pode, nesse ano sabático, você reconhece que tudo provém do Criador e tudo que vem do Criador é para todos. Ah, mas essa terra é minha. No ano sabático, não. Ah, mas essa plantação é minha. No ano sabático, não. Tudo pertence ao Criador. E tudo que é do Criador é para todos. E aí tem um comentário aqui muito forte. Eu achei muito forte esse comentário. E diz o seguinte, inclusive é um debate que estava até ocorrendo, acho que hoje, desses últimos dias aí na comunidade de debates, e foi batido muito nesse assunto. E aí, inclusive, o Eduardo trouxe uma conclusão lá maravilhosa sobre a questão. Aqui, ó, para vós, no comentário aqui do verso 6, para vós e para todos, igualmente. Então, olha o comentário. Uma vez em cada 7 anos, toda a produção da terra deve reverter a favor dos pobres, dos necessitados e dos menos favorecidos pelo destino. E isso contribuirá para o equilíbrio econômico da coletividade e garantirá a liberdade social de cada homem. Em diversas variações, a Torá sublinha 3 vezes esta importante lei social. Sim, muitos séculos, milênios mesmo, antes que os assim chamados pais do socialismo moderno, cujas doutrinas só servem para
demagogias partidárias instigam a luta de classes a Torá, a Torá, a obra mais humanitária do universo, já pregava o insofismável leitmotiv de toda a filosofia socialista. E viverá teu irmão contigo. Traduzindo na linguagem moderna, essa sentença lapidar significa: quem quiser gozar de forma acumulada deve também pensar no bem-estar da coletividade e naquele que vive na miséria, em situação precária, porque pobreza provoca descontentamento e inveja. A fome desperta o ódio e alimenta as revoluções sociais. Ou seja, aqui entra a ideia, né, que se fala muito hoje, a esquerda, a direita, socialismo, capitalismo. Cara, muito antes dessas ideias se tornarem discursos políticos, a Torá já estava trazendo a essência desse sistema. O que é o socialismo? Não pela ótica política, ela não me interessa. O que os partidos dizem não me interessa, mas dentro da essência do que é a própria palavra socialismo. Né? É o social. Social está ligado a sócio. O que é sócio? É quando eu e a minha mulher, por exemplo, nós somos sócios. Nós temos um casamento, nós temos uma sociedade. O que é essa sociedade? O que é meu é dela. O que é dela é meu. Tudo que a gente conquista é para o meu benefício e benefício dela. Não tem nada que seja meu que também não seja. Vivemos uma sociedade. Isso é o significado de sociedade. Eu e o Eduardo vamos montar uma empresa de sócio. Como funciona a divisão entre esses sócios? Meio a meio. Tudo que a empresa arrecadar é dividido entre os sócios, de forma igualitária. Agora, existem sócios majoritários, sócios minoritários, mas não é essa a essência. O sócio é isso, é quando duas pessoas ou mais têm o mesmo direito sobre os recursos adquiridos. Isso é uma sociedade. Nós vivemos numa sociedade hoje? Não. Está entendendo? Dentro do papel a gente pode chamar de sociedade, mas em tese, na prática, não é. Não é uma sociedade, porque as pessoas não são sócias umas das outras. É cada um por si e Deus por todos. Então, como funciona realmente essa ideia de eu poder superar essa minha negatividade, escalar a montanha do ódio e lá no alto receber a Torá? Como é que eu posso, então, me tornar digno de receber a Torá no meu interior, superando a montanha do ódio? Como que eu faço isso? Tratando o outro com igualdade. Tá entendendo? Não é, esquece discurso político, esquece narrativa política. Olha para a coisa dentro da sua essência. Então, qual é o sistema vigente hoje? Hoje o sistema vigente é o socialismo, porque o PT é socialista. Não, o sistema vigente é o capitalismo, porque a cultura ocidental aqui é capitalista. Não, cara, o sistema vigente hoje é o egoísmo. Nós vivemos sobre o sistema econômico ditado pelo egoísmo. Então, qualquer modelo econômico que foi implantado em um contexto em que o egoísmo predomina, sempre vai haver desigualdade. Está entendendo? Sempre vai haver fome, sempre vai haver miséria, porque as pessoas só pensam em si. Primeiro eu, o que sobrar é teu. Tá entendendo? É aquela ideia, boi que chegar primeiro bebe água limpa. Então, é esse conceito de política que a gente vive, não é, eu sou de direita, então o cara que é de esquerda, ele está totalmente errado. Não, eu sou de esquerda, o cara que é de direita está totalmente errado. Não, ele tem coisas que ele... É certo. O outro de esquerda também tem coisas que está sendo colocado que realmente é certo. Então, como é que a gente busca aqui um centro entre essas coisas? Pegando o que é certo de cada coisa e descartando o que é errado. Tá entendendo? Então, buscar o equilíbrio em tudo.
Então, essa coisa, eu estudo Torá, eu sou de direita. Não, então você não estuda Torá, meu amigo. Ah, não, eu estudo Torá, eu sou de esquerda. Então você também não estuda Torá. Tá entendendo? Porque a Torá, ela sempre vai te ensinar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E se você quiser superar a montanha do teu ódio, para de ficar olhando o outro que pensa diferente como e teu inimigo. Tenta entender que ele também tem algo a te ensinar. Mesmo que você não concorde com a roupagem com que ele está falando, mas tenta aprender. O Talmud ensina isso. Quem é sábio? É aquele que aprende com todos. Ah, mas o que eu posso aprender com um cara desse, com uma pessoa assim? Ah, aprende a não ser ele. Aprende a não fazer como ele faz, mas observe-o. Encontre sabedoria em tudo. Porque a sabedoria do Eterno está em tudo. Eu não posso falar que a sabedoria está na minha forma de pensar e não está na forma do outro, porque senão o Eterno, a sabedoria, ela deixou de ser predominante. Ou o Eterno é soberano ou o Eterno não é. Entendeu? Então, eu tenho que olhar para o outro como uma extensão de mim. E, às vezes, algo que eu não entendo e que eu não concordo, às vezes não é culpa do outro, é eu que não estou entendendo. É eu que não estou tendo a humildade de parar para ouvir e me colocar no lugar do outro para entender a ótica dele. E aí eu quero, a partir do meu trono aqui, da minha varanda, decretar o meu valor sobre o outro, mas eu não estou nem um pouco preocupado com o que leva o outro a pensar dessa forma. A minha preocupação é simplesmente criminalizá-lo por não pensar como eu. E aí a gente cria barreiras. E essas barreiras, elas vão se alastrando. Imagina, hoje, por que o país está polarizado? É por causa da idolatria. Ah, não, mas aí não. Idolatria política. Porque quando você vê o cara discutindo esquerda, direita, não se fala mais dos projetos econômicos, na filosofia, na ideologia que cada lado apresenta. A discussão política hoje envolve dois ídolos. De um lado o Bolsonaro, do outro Lula. E aí fica cada um defendendo o seu ídolo. Ah, não, mas o Bolsonaro fez isso aí errado. Ah, mas e o Lula? Ah, mas o Lula fez a coisa. Mas e o Bolsonaro? Não, não, gente. A questão todos eles erram, porque todos eles são homens. Eu não posso atribuir a um líder de Estado prerrogativas divinas, como se ele fosse perfeito, como se ele fosse inabalável. Eu estou criando uma idolatria. Quando eu tento, o Lula faz uma sacanagem lá, eu tento de todas as maneiras defender o Lula. Não, por quê? Por que não? Se ele está errado, pau nele. Ele é meu empregado, ele vive do meu dinheiro, eu que pago imposto. Ele tem que me dar satisfações, não é eu que tenho que adorar ele, ele que tem que se sujeitar a mim, porque é o meu dinheiro que eu mantenho lá. Tá entendendo? Eu me mantenho pobre para enriquecê-lo. Então, é ele que tem que se sujeitar a mim, não é o contrário. E da mesma forma, Bolsonaro fez pau nele. Tá entendendo? É colocar a política a serviço do povo e não o povo a serviço dos políticos. É o que acontece hoje. Tá entendendo? Cada um com seu político de estimação, com seu ídolo, e aí a gente vai criando ódio. Ódio, eles estão lá, dentro da esfera lá de vida deles e não vão se afetar com nada do que a gente aqui, porque eles já estão numa situação de conforto, né? Mas essa rivalidade entre os dois, eles resolvem bater no papo. Mas e a nossa? Quantas famílias foram desfeitas nesse processo de polaridade política que o Brasil entrou? Tá entendendo? Quantas amizades de anos foram desfeitas por causa de bate-boca política? Tá entendendo? Irmãos, eu conheço irmãos que não falam uns com o outro. Pessoas que criaram aversão um ao outro. Ah, porque o cara era negacionista. Ah, é porque o cara defende o bandido. E aí criou esse ódio. E a gente que está aqui, o Lula não pode fazer nada por mim, Bolsonaro não pode fazer nada por mim. Você pode fazer algo por mim. Mas aí eu criei uma barreira em você por causa da tua ideologia política e eu criei em você um sentimento de negação ao meu respeito. E aí, você que está aqui do meu lado, a gente que tinha que estar aqui se ajudando, sendo solidário um com o outro, criamos barreiras um entre o outro. E esse ódio vai fazendo com que a gente vá sendo subjugado cada vez mais. Aquele que deveria ser meu aliado, hoje é o meu inimigo. Por quê? Porque eu coloquei a minha visão ideológica sobre o outro. Aí o outro não aceitou, então ele não presta. Entendeu? Então, é se livrar
se livrar de todo e qualquer pensamento cuja finalidade é o ódio. O ódio, todo discurso de ódio. Discurso de ódio, a esquerda faz discurso de ódio, a direita faz tudo. Tudo que tenta te dominar vai tentar te dominar, fazendo com que você carregue em si o ódio por aqueles que não pensam como você. Entendeu? Desde religião, partido político, até nas coisas mais medíocres. Pô, eu tenho minha família, é tudo futebolista, o pessoal gosta de futebol no Paraná. Então, tem parentes meus que não conversam mais um com o outro por causa de São Paulo e Corinthians. Tá entendendo? Olha a ideia. 2 times de futebol fizeram com que 2 pessoas da mesma família criassem uma inimizade um contra o outro. Então, tudo aquilo que gera separação, tudo aquilo que precisa que eu odeie quem não é igual, e me domina a partir do momento em que eu só entendo como certo aquele que pensa como eu, tudo isso não pode prover de eterno. Não vem do Criador, vem dos homens. Tá entendendo? Então, eu preciso me desapegar desses conceitos. E como que eu me desapego desses extremos? Buscando equilíbrio. Buscando sempre o que equilibra tudo. Então, aí voltando ao conceito da Shemitah, eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano descansavam. E assim sucessivamente. Todo o ano sabático era destinado ao conceito de que toda a terra pertence ao Eterno e de que ele é Deus de todos. Todos tinham direito ao fruto da terra. E esse ciclo se repetia por 49 anos. Né? A cada 7 anos se tinha um ano sabático. E no 7º ano sabático entrava, então, o ano do jubileu. No ano do jubileu, aquele que era escravo era liberto, aquele que tinha uma dívida deixava de ter, você não podia mais cobrar quem te devia, você também não precisava mais pagar para quem você devia. Por quê? Porque era o ano da remissão. Está entendendo? Então, o Eterno, através dessas leis de Shemitah, de ano do jubileu, ele sempre vai... por que de 7 em 7 anos? Porque é o Shabat, é o descanso. Então, não é só do nosso trabalho físico que nós precisamos descansar. É também das nossas competições. Tá entendendo? Porque a gente, no trabalho, a gente tem que competir um com o outro o tempo todo. A partir do momento que você abre uma lojinha, você já está competindo com o cara que tem a lojinha na outra rua. Tá entendendo? Eu trabalho como pintor de parede. Para eu estar na praça conseguindo trabalho, sem querer ou não, eu estou concorrendo com outro pintor que também está disputando esse mesmo trabalho. Então, tudo é competição. A gente o tempo todo está competindo um com o outro, tentando superar um ao outro. E, às vezes, não é porque a gente quer a destruição do outro, é porque é a lei da sobrevivência. Mas o Eterno, ele estabelece o Shabat para eu também descansar disso. Está entendendo? Dessa correria, dessa afobação, desse egoísmo que domina o mundo, sabe? Dessa correria que a gente saiu de manhã de casa, cara, é triste, porque eu vim de cidade pequena é um ambiente, um clima diferente. Mas aqui, o que a gente vê muito aqui de manhã, logo de manhã, cara, 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, cara, tu vê a galera assim, todo mundo cedo já de cara amarrada, de cara fechada, tá entendendo? Os ônibus lotados, a rua movimentada, ninguém se olha, ninguém se dá bom dia, ninguém faz nada, além de ir para o seu trabalho de uma forma mecânica, robótica. Então, isso vai esfriando as nossas emoções, vai esfriando o nosso campo existencial, porque faz com que a nossa conexão com o outro seja totalmente superficial. As pessoas não se olham mais nos olhos. Tá entendendo? O pessoal, a gente fica o dia todo no celular falando com todo mundo e às vezes a gente não conversa com a pessoa que está do nosso lado. Entendeu? Então, essas barreiras que a gente vai criando nos nossos relacionamentos, a gente tem que estar cuidando disso. Entendeu? Para que isso não venha criar ódio. E às vezes o excesso de indiferença, né? O pai, a mãe que deixa o filho ali
largado no celular, não, pelo menos tá no celular, tá no videogame, melhor do que tá na rua. Às vezes é melhor estar na rua, tá entendendo? Tendo experiências, tendo relacionamentos, conversando com pessoas, vivenciando com pessoas, do que dentro de casa sem nenhuma atenção. Entregue a própria sorte. E isso vai criar ódio. Com o tempo, cria ódio. Às vezes tem ódio que a gente sente que a gente não sabe nem a raiz, de tão fundo que é. Então, são coisas que vão acontecendo e vão se acumulando. E quando a gente acha que é fácil de lidar, não. E, inclusive, os cabalistas, eles contam uma história, que eu gosto de contar essa história, porque ela é muito real. Né? Apesar de ser uma parábola, claro, uma ilustração, mas é muito real. Então, assim, você decide tirar o mal do teu coração. Vou limpar o meu coração de toda a negatividade. Deixa eu olhar para o meu coração e ver o que tem de errado aqui. Que eu quero limpar, eu quero purificar o meu coração. E aí você vai olhar no teu coração, você vê um vermezinho ali. Ah, tá, então é isso que está me atrapalhando. Esse vermezinho aqui no meu coração. E aí você vai, puxa. Na verdade, não era um vermezinho. Você percebe que aquilo, na verdade, era a pontinha da cauda de uma cobra. Opa, é maior do que eu pensava. Eu achava que era um vermezinho. É uma cobra. Então, deixa eu tirar essa cobra. Aí você começa a puxar a cobra e, na verdade, você vai ver também que não era uma cobra. Era somente a cauda de um dragão, que é sempre muito maior do que a gente vê. A gente geralmente enxerga as coisas pela superfície, mas quando a gente entra a fundo para ver realmente a raiz do problema, a gente vê que a raiz é muito maior do que o que está à mostra. A parte do iceberg é muito maior a parte que está submersa. Aquela parte que está para cima das águas é geralmente só a pontinha dele. Entendeu? Então, o mal ele tem que ser tratado de dentro para fora. Olhar para dentro do meu interior. Por que eu tenho essa repulsa com o outro? Por que eu não consigo conversar com pessoas que pensam diferente de mim? Por que eu não consigo ser contrariado? O que tem de errado aqui? Será que é o outro mesmo que está errado? Será que é o outro que me incomoda? Será que é o outro que me enche o saco? Será que é o outro que me perturba? Será que esse outro realmente está tão errado assim? A ponto de eu não conseguir me relacionar com ninguém, porque ninguém se atenta ao que eu quero dizer, ninguém se submete ao que eu quero impor. O que tem de errado? Vamos olhar para a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É o teu próprio interior. Tá entendendo? Aquilo que você não entende no outro não é problema do outro. É problema seu. Tem gente que é difícil, claro, mas você é muito mais. Não, mas tem gente que é insuportável. Sim, você também é. Entendeu? Então o problema não é o outro, porque eu não posso mudar o outro. Eu não consigo mudar o outro. Minha mulher pode ter certos pensamentos, certas filosofias de vida, ou certos comportamentos que eu posso não concordar. Assim como eu posso ter pensamentos e comportamentos que ela também não concorda. Ela pode mudar isso em mim? Não, ela pode apontar o erro, mas não cabe a ela me mudar. Eu não consigo mudar ninguém, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Tá entendendo? Então, se existe algo no outro que me incomoda, que eu não consigo compreender, eu posso me afastar do outro. Tá entendendo? Ou posso realmente fazer um conserto em mim. Não é para que eu passe a concordar com o outro. Eu posso compreender alguém e continuar discordando. Uma coisa é a discordância, outra coisa é a discórdia. Eu posso discordar de uma pessoa e continuar amando. Eu posso discordar totalmente do que uma pessoa, como Sartre, né? Ele diz o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas luto e defendo veementemente o teu direito de falar, mesmo que eu não concorde. Mas eu concordo com o teu direito de se expressar. Você tem o direito de expressar até as opiniões que são contra os meus próprios valores. Eu aqui não posso mudar a partir da tua opinião. Tá entendendo? Eu tenho que mudar através de uma convicção interna. E, de repente, você vê algo em mim que eu não percebi. E aí você me dá um toque. Cara, não faz isso não, que não tá legal. E aí eu vou olhar para dentro de mim, não, realmente, o que me levou a fazer isso? Eu vou cuidar para não fazer de novo. Mas eu é que vou me mudar. Eu não posso mudar você não pode me mudar. Então, quando eu tento ficar mudando o outro, colocando os meus princípios sobre o outro, eu estou criando o que no outro? Ódio.
estou criando ódio nele, estou criando ódio em mim. Tudo isso vai impedir que eu tenha acesso à Torá, que eu compreenda a Torá. Porque a grande mágica da Torá, qual é? O grande valor da Torá é que não se trata de um livro que se lê de coisas de fora. É um livro que fala das coisas de dentro. Está entendendo? Eu preciso de referências, a gente chama aqui de linguagem dos ramos. Né? O que é aqui embaixo é lá em cima. O que é aqui fora é aqui dentro. Então, eu preciso olhar aqui referências falando de uma linguagem externa, mas preciso entender como uma realidade interna. Então, eu estou usando referências do mundo natural aqui, mas eu preciso entender que tudo que está escrito aqui fala de mim. Fala de mim. Os 7 povos, né, aqui citados, que moram na terra de Israel, que Israel, para entrar na terra, tem que dominar esses 7 povos. Não são 7 povos lá. Também foi, naquele tempo, para aquele momento. Mas como que eu tenho que entender isso aqui? São 7 impulsos negativos da minha alma, da minha Yetzer Hará. Está entendendo? 7 grandes impulsos pecaminosos que a minha Yetzer Hará tem. Eu tenho que dominar isso, para dominar, para absorver a condição de Israel. Entendeu? E é isso que fala de subir o Monte Sinai. Suba o Monte do Ódio. Escale toda a negatividade dentro de você. Supere isso. Que enquanto você caminhar carregando ódio, carregando rancor, carregando mágoa, você não vai ter suporte existencial para receber a luz divina. Porque essas coisas vão bloquear a tua visão. A luz, ela vai vir sobre você. Você não vai perceber porque você criou cascas. Você criou essas cascas. Então, é romper com essas cascas. Tá entendendo? Respeitar o teu processo natural de evolução e sempre buscar melhorar. Eu preciso ser um ser humano melhor. E até os mais sábios, até os grandes justos da Torá e do povo de Israel, tinham essa consciência. Aquelas pessoas que a gente olha o padrão de vida delas e são pessoas que, poxa, em comparação a mim, são seres de luz, perfeitos. E eles diziam para si mesmos o tempo todo, em que eu preciso melhorar. Ainda que já sejam muito melhores do que eu. Mas essa busca contínua, em que eu preciso melhorar. Porque quanto mais eu melhoro como ser humano, como pai, como marido, como profissional, como vizinho, como pedestre, como cliente, como comerciante, enquanto mais eu melhoro em todos os setores da minha vida, mais eu escalo essa montanha de negatividade, mais eu me aproximo do Criador. Por quê? Porque a Kabbalah diz que o Eterno criou o mundo com uma única finalidade, que é a de revelar a sua bondade. Então, como que eu revelo a bondade do Criador ao outro? Então, por que existem mendigos? Por que existem pobres? Por que existem pessoas em situação de penúria? Para que, ao olhar para essas pessoas, eu possa reproduzir nelas o mesmo sentimento que o Eterno reproduz a mim. Porque eu preciso ter a consciência de que, diante do Eterno, todos nós somos mendigos, todos nós somos miseráveis, todos nós somos doentes, todos nós somos enfermos. Então, aquilo que eu só posso receber do Criador, aquilo que eu estou disposto a dar para o outro. Porque o universo só te dá o que você tem. Está entendendo? Se você tem misericórdia com o outro, o Eterno vai ter misericórdia de ti. Se você tem benevolência com o outro, o Eterno vai ter benevolência de você. Me dá, que ninguém me dá. Está entendendo? Assim como mede o outro, assim medido será. Essa é a chave, tá? Essa é a chave dessa paraxá. Compreender que todas as coisas vêm do Criador. E tudo que vem do Criador pertence a todos os seres. Nada é meu. Eu sou um cuidador de certas coisas que me foram confiadas, mas não é meu. Porque quando eu partir desse mundo, tudo vai ficar. Tá entendendo? Então não adianta eu achar que sou dono de alguma coisa, sabendo que no final, né, o meu carro, eu tenho um carro, tá, sou dono do carro, paguei pelo carro. Não, eu somente paguei o valor necessário para emprestar o carro, porque depois que eu morrer, o carro vai deixar de ser meu e vai ser de outro.
Ah, eu comprei o meu apartamento. Não, você pagou pelo teu apartamento o tempo necessário que você vai ficar dentro dele, porque depois que você morrer, ele vai ser de outro. Então, você, na verdade, está usufruindo de benefícios que o Eterno te deu. Mas existe um padrão de injustiça no mundo que é causado pelo homem. Então, como que a justiça de Hashem se manifesta? Quando eu exerço justiça com o outro. Por isso que a palavra tzedakah significa justiça, justiça social. Que não é justo que eu tenha 3 refeições por dia, enquanto um ser humano aqui na rua, aqui perto de mim, tem que procurar comida no lixo. Isso não é justo. Ah, não é justo eu ter um guarda-roupa cheio de roupa, enquanto tem pessoas que não têm um agasalho para dormir no frio. Isso não é justo. Então, por que essa injustiça está diante de mim? Porque o Eterno está me dando a oportunidade de praticar a justiça, de reproduzir os atributos dele. Ah, mas aí eu passo e sou indiferente a essas pessoas. Tá entendendo? Mas depois, quando eu preciso, eu vou lá e clamo para o Criador ter benevolência comigo. Mas aquilo que eu não dei para o outro, eu não tenho para receber. Eu investi nisso. Eu fui misericordioso com o meu próximo. Não, então, por que obrigação tem o Eterno de ser misericordioso comigo? Eu fui bom para o meu próximo. Que obrigação tem o Eterno de ser bom comigo? Ele diz, eu honro os que me honram. Tá entendendo? Se você não consegue tratar o outro com dignidade, eu não tenho obrigação nenhuma de te tratar com dignidade, porque ao maltratar o outro, você maltratou a minha imagem e semelhança. Entendeu? Então, escalar a montanha do ódio, para poder receber a Torá. E agora a gente está se aproximando da festa de Shavuot, né? Que é a festa da Torá, a festa do recebimento da Torá. E olha que interessante, de Pessa, que é a festa da libertação, até a festa de Shavuot, também tem uma simbologia aqui do ano sabático, do Shemitah, que é a contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? Quando se conta 49 dias entre Pessa, a libertação, e Shavuot, que é a entrega da Torá. Então, são 49 dias. No 50º dia é Shavuot. E aí, a gente estava falando da lei de Shemitah. São 7 semanas de anos, né? E a cada 6 anos, um ano sabático. Né? E da mesma forma aqui, só que você reduz para semanas. Para ter esse memorial, para exercitar isso, que entre o ser livre e o ser que recebeu a Torá, existe esse exercício, essa didática, tá entendendo? Então, a cada Shabat, durante Shavuot, eu posso dizer que uma percepção menor do que é uma Shemitah. Então, cada Shabat é importante que eu faça uma tzedakah. Cada Shabat é importante que eu procure refazer os meus relacionamentos. Tá entendendo? Melhorar os meus relacionamentos dentro desse processo. É por isso que a gente conta, né, os 49 dias, são 7 semanas, baseando cada dia em uma sefirá. Então, são 7 sefirotes emocionais, uma para cada dia da semana e uma para cada semana. Então, são 7 dias por semana e são 7 semanas. Então, hoje a gente está na sefirá de Tiferet, não, Netzar de Hod, né? A vitória da humildade. É o dia, a contagem do Homer de hoje. Tá? Eu acho que a gente está hoje no dia 31 da contagem do Homer. Então, deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver aqui. Estão vendo direitinho aqui? Então, aqui, as 7 sefirotes, tá? Então, aqui nós temos a número 1, que é Hesed. Então, Hesed é a sefirá da primeira semana. Então, lá, 31 dias atrás, eu comecei a contar a sefirá de Hesed. Aí, Hesed, que significa a primeira semana, e o primeiro dia. Então, Hesed e Hesed. Ou seja, a benevolência da benevolência. Então, como a primeira semana é de Hesed, no segundo dia, Gevurá de Hesed, a justiça da benevolência. E aí, no terceiro dia, a primeira semana está aqui, é Hesed.
Mas aí os dias vão correndo. Então, no terceiro dia, a beleza da benevolência, Tiferet, né, que é o equilíbrio. E aí, no quarto dia, a Sefirá de Netzar, a vitória da benevolência. E aí, no quinto dia, a Sefirá de Hod, que é a humildade da benevolência. E depois, no sexto dia, a Sefirá de Yesod, que é o fundamento, a certeza, como que eu posso falar? A resiliência, a resistência, né? A persistência. E depois, Malhut, que é o último dia da semana, onde se completa aqui o Shabat, e aonde é a realização de todas as Sefirot. Todas as Sefirot se direcionam para Malhut. Aí entra a segunda semana. Segunda semana, então, a gente entra na semana de Gevurah. Então, aqui eu começo, na segunda semana, Hesed de Gevurah, ou seja, a benevolência da justiça, ou do rigor, ou da severidade. Aí, depois, o segundo dia da segunda semana, a justiça da justiça, ou o rigor da justiça, ou a restrição da justiça, Gevurah de Gevurah. E depois, Gevurah de Tiferet. Depois, Gevurah de Hod, Gevurah de Netzah, Gevurah de Hod, e assim vai indo, tá entendendo? Gevurah de Yesod, Gevurah de Malhut, e aí depois entra na terceira semana, que é a semana de Tiferet. E aí, de novo, eu conto cada sefirá referente à semana, junto com as sefirotes emocionais, durante a semana. Então, a sefirá da semana é Tiferet, e a sefirá do dia é Netzah, a sefirá do outro dia. Então, eu vou vinculando a sefirá do dia com a sefirá semanal. E eu vou encontrando nisso princípios de sabedoria que eu vou aplicando. Então, cada dia, cada contagem do Homer é um princípio de sabedoria. E quando cada sefirá chega aqui a Malhut, né, se realiza todo esse processo de retificação, porque não é só decorar as palavras aqui, é aplicar. Tá entendendo? Tudo isso se realiza na minha vida. E esses processos, repetidas vezes, dessa contagem, é a que vai trazendo essa retificação desse processo. Então, hoje, por exemplo, nós falamos da Sefirá de... Qual é o dia da Sefirá de hoje, meu avô? 31. Então, 31 seria a Sefirá da semana que a gente está, é Hod, não é isso? Netzar. Então, a Sefirá dessa semana é Hod. E a Sefirá de hoje é Netzar. Netzar é a vitória, né? O júbilo, a persistência, a satisfação. Sabe? Aquele sentimento que você tem ao ganhar algo, aquele sentimento de vitória, de conquista, que é esse sentimento que a gente vai ter amanhã. Essa é a Sefirá de Netzar, né? Essa emoção de você conquistar algo, né? Quando você conquista e você jubila algo, então você tem essa energia, esse fluxo da Sefirá de Netzar. E a Sefirá da semana é Hod. Hod é humildade, esplendor. É quando você recebe. O que é o esplendor? É aquilo que recebe o brilho e reflete o brilho. Está entendendo? É a humildade. É quando você também cede espaço para que o outro possa triunfar. Quando você se alegra também na conquista do outro. Então, ter a humildade de também me alegrar com a vitória do outro. Tá entendendo? Isso tira da gente essa coisa da competição, da inveja. Tá entendendo? Quando eu tenho a humildade de me alegrar pelo mérito do outro, mesmo que eu estivesse concorrendo com o outro, sabe? Vamos fazer uma prova. Aí aquele cara passou ali todos os dias estudando, se dedicando, e eu só estudei quando deu tempo, não fiquei mesmo com preguiça, tá uma série maneira aqui na Netflix, não vou me dedicar tanto não, porque eu já sei de tudo. Ah, mas o outro está ali estudando, pagando preço. Aí chega a hora da competição, o outro vence. Qual é o sentimento que isso tem que trazer em você? Mas eu perdi. Se alegre na conquista do outro. Não, ele mereceu. Isso, sabe aquela coisa do espírito esportivo? Parabéns, cara, você mereceu. Você me venceu porque você é bom.
Parabéns, estou feliz por você. Não o ressentimento, não a inveja, não o ódio, mas se alegrar na conquista do outro. Isso é o exercício da humildade. A humildade vinculada à Netzach. É quando você é vitorioso, você se alegra. Mas quando o outro é vitorioso, aí você vem para a esfera de Hod e se alegra na vitória do outro também. Todos esses meios são formas de combater raízes de ódio. Está entendendo? Porque, às vezes, uma palavra dita fora do tempo, uma atitude que eu não gostei, aquilo não é trabalhado, não é tratado, e aquilo cria uma raiz de amargura ali, isso vai crescendo, e na hora que eu me dou conta, aquilo já está grande demais. Aí você realmente já não consegue mais estar na presença da pessoa e nem sabe por quê. Você não suporta mais a pessoa, só que o erro não está na pessoa. É você que deixou esse sentimento te alimentar de maneira que você agora não consegue mais tratar. Então, é olhar para dentro. Preciso ter humildade de compreender que o outro tem o que tem porque ele merece. O outro tem os méritos dele. Ah, mas eu não tenho, eu queria ter o que ele tem. Mas, então, que eu use o outro como inspiração para chegar onde ele está. Entendeu? É tudo aquilo que nos leva a odiar o outro. É isso que vai fazer com que a gente escale o Sinai e supere toda a carga negativa, toda a negatividade que a nossa Yetzer Hará vai lançando para dentro da gente, e às vezes com um pretexto de, não, mas é só uma magoazinha, mas isso vai crescendo, isso vai aumentando e fica maior do que a gente. E quando a gente vê uma montanha que tem que ser escalada, e tem que ser escalada. Porque quem não escala a montanha não chega no topo. Quem não chega no topo não recebe Torá. Então, olha o processo, olha a oportunidade que a gente tem nesses dias da contagem do Homer. De ir, são 49 passos escalando essa montanha do ódio. Trabalhando esses sentimentos internos, melhorando como ser humano. Está entendendo? A cada dia. E todos os dias, fica tranquilo, vai aparecer um monte de oportunidade para você melhorar. Você precisa se tornar uma pessoa mais paciente. Maravilha, o Eterno vai colocar um monte de gente para te apurrinhar, para você desenvolver essa virtude. Não é porque você odeia a pessoa, você precisa se tornar uma pessoa paciente. Como é que você vai desenvolver a paciência? Lidando com pessoas que desafiam a tua paciência. Está entendendo? Ah, você precisa ser uma pessoa mais calma, mais tranquilo. Ah, o Eterno vai colocar um monte de gente para te irritar, porque ele quer que você desenvolva essas virtudes. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida vem com a intenção de desenvolver uma virtude em você. Está entendendo? Diante da tempestade, é que você procura abrigo. Está entendendo? Quando você fica doente, é quando busca o remédio. Então, nada acontece na intenção de te destruir, muito pelo contrário. É na intenção de te construir, ou, às vezes, reconstruir. Nietzsche disse, né? Aquilo que não te mata te torna mais forte. Que a intenção do Eterno é te fortalecer, mas a gente precisa ter essa humildade de compreender que tudo é para o bem. Inclusive aquilo que aos meus olhos parecem ruins. Então, não respondo com impulso, não vou corresponder de forma negativa. Eu vou me recuar e procurar sabedoria disso, e melhorar a partir disso. Então, esse ódio que me foi lançado, essa negatividade que me foi escalar, eu vou usar como pretexto para evoluir a partir disso. Cara, me envergonhou no meio de todo mundo, falou um monte de coisa, tudo mentira. Eu baixei a cabeça e saí. Quem faz isso? Somente aqueles que não precisam se justificar para ninguém. Porque eu estou sendo sincero, se faz comigo, é 3 socos na cara. Tá entendendo? Mas por quê? Porque eu não estou nesse nível. Agora, o fato de eu não estar, eu preciso dizer que não preciso estar? Não, eu preciso. Então, a gente recebe estímulos todo dia para ter reações negativas a uma série de coisas.
E quando a gente tem a reação contrária, a gente vai contra a nossa própria natureza. E a tua natureza animal pede para você ter uma reação e você tem uma reação contrária. Olha só, olha quem manda aqui. Tá entendendo? O cara, fui entrar no ônibus lotado, que é a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro. Fui entrar no ônibus lotado e aí, poxa, eu fui sentar, o cara veio, entrou na minha frente e sentou no banco e, tive que ficar de pé. O cara estava lá do outro lado e na hora que eu fui sentar, o cara veio correndo, entrou na minha frente, roubou meu lugar. Ou o cara me empurrou. Qual é o impulso? Qual é a reação natural nessa hora? Cara, é soltar alguma reação negativa, porque é isso que foi produzido aqui dentro. Mas aí, na hora de trazer essa reação, eu mudo o foco. Ô, meu amigo, pode sentar aí, pode sentar, fica à vontade. Opa, meu amigo, desculpa aí, tá entendendo? Mudei a retórica. Então, quem é que prevaleceu aqui? A natureza divina sobre a natureza animal. Mas sempre que a minha natureza animal é aguçada e ela corresponde como o animal que é, o ódio vai aumentando. Vai aumentando e traz aquela falsa sensação de vitória. Falo mesmo. O cara foi falar comigo lá, eu peguei, falei, fiz passar vergonha no meio de todo mundo. Tá vendo? A gente se gaba do mal que a gente faz. Olha como a nossa Yetzirah é ardilosa. Tá entendendo? A ponto de você fazer o errado, saber que está errado e ainda assim se gabar do erro. Por causa da sensação de superioridade ilusória que esse tipo de atitude nos faz. Então, a nossa mensagem hoje para essa paraxá é isso. E falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai. Então, para que o Eterno fale comigo, para eu ter essa intimidade, esse contato com o Criador, eu preciso subir no Monte Sinai. Isso é bear, no monte. O Beit, que é a preposição, e Har, que é monte. E a palavra Har também dá origem à palavra Haram, o nome Aharão, que é o elevado. Então, Har eleva, que a montanha é alta, e aquele que sobe a montanha se eleva. Então, aquele que sobe a montanha, que sobe o Monte Sinai, que sobe a montanha do ódio, que supera toda a sua negatividade, encontra elevação. Essa é a nossa busca interna. Não é ir lá no Egito, na Península do Sinai, para ter que escalar o Monte Físico, mas escalar essa montanha que está aqui dentro, que às vezes é muito maior do que aquele monte lá no deserto. Entendeu? Então, encerramos aqui essa paraxá e todos digamos amém. E qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer reação, pode compartilhar com a gente aqui. Tudo certo? Ninguém, nenhuma dúvida, nenhum comentário? Então, vou entender que todos entenderam. Então, amém. Gente, então, um Shabbat Shalom a todos. Tá? Amanhã estão todos convidados para ir lá ver a casa. Quem quiser ir lá com a gente, pega lá o endereço com a gente no grupo. Vai estar lá eu, Eduardo, Samanta, André, Adilson. E quem quiser compartilhar com essa alegria, né, dessa alegria com a gente, de amanhã estar indo lá conhecer, realizar esse nosso sonho, pode ir lá pegar o endereço com a gente vai lá e se alegra junto. Tá bom, gente? Então, um Shabbat Shalom a todos, né, que o Eterno possa abençoar cada um. Shabbat Shalom. Joelma, quer falar alguma coisa? Sem querer. Então, gente, está tudo certo? Vocês estão me ouvindo, né? Eu sei que o Aloysio me ouviu, que deu o joia. Tudo certo. Então, o Eduardo ouviu, né? Então tá tudo certo. Então, beleza, gente. Então, amanhã a gente se encontra, tá? Qualquer coisa pode comentar lá no grupo, tá? E a gente vai tá ligado nisso aí. Beleza? Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Beijo. Valeu, gente.